Mas antes de falar das 9 marcas, queria dar um breve panorama aqui sobre as 5 solas da Reforma Protestante, que é distinta dos 5 pontos do Calvinismo. A gente tem os 5 pontos do Calvinismo que foram a resposta no século XVII, no começo do século XVII, foi uma resposta aos artigos da remonstrância, né? Os estudantes de Jacó Arminius escreveram esses 5 pontos, uma remonstrância, uma resposta, né, à doutrina da época. A gente está falando das 5 solas um pouquinho mais cedo. Na verdade, as 5 solas têm seu fundamento no século XVI, até antes também, outros irmãos que já estavam considerando algumas doutrinas da Igreja Católica como altamente questionáveis não bíblicas. Então, a gente lembra muito de Lutero, mas teve outros até antes de Lutero. E a gente sabe em 1517, né, daquele famoso evento, quando ele levou as 95 teses, né, para o Castelo de Wittenberg. E as 5 solas, elas derivam disso, e conforme também a doutrina reformada foi desenvolvendo durante os anos, né. Elas não foram codificadas por Lutero. De fato, é interessante observar que foi um teólogo católico, na verdade, em 1965, que codificou as 5 solas, como nós conhecemos, mas elas já tinham sido mencionadas antes. Quais são as 5 solas aqui, que tem no folhetim que vocês têm em mãos? Sola Escritura, somente Escritura. Sola Fide, somente fé. Sola Gratia, somente graça. Sola Cristo, somente Cristo. Sola Deo Glória, tudo para a glória de Deus, somente para a glória de Deus. Em resumo aqui, o que são essas 5 solas? Um teólogo chamado Matthew Barrett, teólogo de teologia sistemática, ele escreveu: sola Escritura é a crença de que, como a Escritura é a palavra inspirada de Deus, ela é a única autoridade inerrante, suficiente e final para a Igreja. Isso em contraste com a tradição católica, da Igreja Católica, que a tradição é equiparável com as Escrituras, a tradição da Igreja Católica, ou até mesmo o próprio Papa, a palavra do Papa é equiparável, mesmo nível de autoridade que as Escrituras. Isso não tem nenhuma base bíblica. Só a Escritura, então, somente a Escritura é a autoridade final. Solos Christus é a afirmação de que somente Cristo é a base sobre a qual nós ímpios somos justificados nos olhos de Deus. Sola Fide sustenta que o crente recebe a redenção que Cristo realizou somente pela fé. E ao menos a gente pensar que a fé é algo que a gente faz, que a gente produz, tudo de bom na gente vem de Deus, incluindo a fé. A gente só pode crer se o Espírito Santo toca no nosso coração, abre os olhos do nosso coração, para que a gente possa crer. Sim, a gente tem que ter fé. A gente recebe a salvação crendo em Cristo. E sola gratia, que proclama que toda a nossa salvação, do começo até o fim, é somente pela graça. Nada que a gente faz a merecer. A gente não merece nada além da ira de Deus. Mas Deus é rico em graça e misericórdia. Mesmo se nós merecermos coisa alguma, Ele nos escolheu, prerrogativa de Deus, um presente da graça de Deus que a gente não vai merecer. A gente merece o oposto. Então é tudo pela graça dele. E por causa dessas coisas, então, os reformadores se apegaram à frase sola Deo Glória, tudo para a glória de Deus, não tem mérito humano algum. Por isso que é tudo sola Deo Glória. Com esse breve panorama aqui sobre as 5 solas, então a gente está partindo para as 9 marcas, né? Começando até com as 5 solas, porque a questão de soteriologia, doutrina da salvação, a gente está falando de uma doutrina primária sobre a salvação, questões doutrinárias como esta, pertinente à salvação do homem, questões sobre a igreja, eclésia, eclesiologia, são questões de segunda ordem, secundárias, não menos importantes, mas eu quero entrar aqui no mérito do calvinismo versus arminianismo aqui, mas essas questões da salvação somente por Cristo, Cristo como Senhor, a Trindade, todas essas questões, se alguém diverge da ortodoxia cristã, a gente não tem comunhão com essas pessoas, no sentido de falar que é irmão em Cristo, alguém que nega a deidade de Cristo, Cristo como Senhor, ou que existe outros deuses além de Cristo. As pessoas estão negando as próprias Escrituras, né? A gente não tem comunhão como irmãos em Cristo com as pessoas. Já questões de igreja são importantes também. Talvez a gente não possa ser parte da mesma igreja,
A gente pode discordar com as práticas, mas a gente pode chamar de irmãos em Cristo, porque eles estão confiando em Cristo como seu Salvador, estão conhecendo Jesus como Senhor da vida deles, como Deus. Mas só porque existem essas diferenças de eclesiologia, porque é a questão secundária, não quer dizer que a gente não vai se importar com isso. É secundário, então a gente faz o que a gente bem quer com a igreja. A gente pode ser bem criativo, mas a gente vê que desde o Antigo Testamento, Deus ele se importava a maneira como nós louvamos. A gente às vezes vê as cartas, a lei de Moisés, as escritas de Moisés, no Pentateuco, todas aquelas regras de adoração no culto. Você pensa, poxa, mas para que tudo? Porque Deus ele se importa como ele tem que ser adorado. O Novo Testamento não é diferente. Então, certamente, secundários em questão de prioridade em relação a doutrinas primárias, mas a gente quer tomar atenção, a gente quer ser obediente, a gente quer submeter a nossa mente, toda a nossa vida a Cristo, a palavra, em todas as áreas da nossa vida e certamente sobre a igreja local. Agora, mais especificamente, então, entrando dessas 9 marcas de uma igreja saudável, surgiram a partir de uma carta que o meu antigo pastor, ainda o pastor do Emerson, o Mark Dever, em 1991, ele escreveu para uma igreja no estado de Massachusetts, que fica no nordeste dos Estados Unidos. Ele foi pastor daquela igreja, o Mark foi pastor dessa igreja, aí ele foi para a Inglaterra fazer um PhD, e a igreja está precisando de ajuda, está buscando um novo pastor, e ele orou muito, então ele escreveu essa carta para estes irmãos, que se tornou as 9 marcas, a origem das 9 marcas. Eu vou ler aqui parte dessa carta que ele escreveu. 30 de outubro de 1991. Queridos irmãos e irmãs, tenho pensado e orado há algum tempo sobre escrever uma carta para vocês. Endereçarei esta carta aos presbíteros, pois biblicamente vocês são os responsáveis pelo bem-estar espiritual do rebanho. E a propósito, irmãos, a palavra presbíteros aqui a gente está usando como pastor, presbítero, equiparáveis, temos sinônimos, bispo, enfim. Mas não tenho objeções quanto essa carta ser compartilhada de forma mais geral. Estou encantado com a estabilidade e crescimento que Deus graciosamente lhes concedeu como igreja nos últimos 5 anos. Isso se deve, em grande parte, sinto eu, através de uma liderança de presbíteros fiel e comprometida, e particularmente através do compromisso de Zane. Zane é um irmão que trabalha para a Junta de Missões lá nos Estados Unidos, em Richmond. O compromisso de Zane com uma pregação sólida e bíblica. À medida que vocês enfrentam este momento difícil de transição, tem algumas reflexões sobre o que vocês devem procurar em um pastor. Observem, a adesão aos 9 itens que pretendo esboçar abaixo não garantirá que a pessoa seja um bom pastor, mas sinto que a falta de qualquer uma delas seria uma inadequação que afetaria lentamente, mas cumulativamente, a igreja de forma negativa. Portanto, considero todos esses pontos como essenciais, mas não suficientes por si só. Por exemplo, vocês poderiam ter alguém que concordasse com todos os pontos interrelacionados abaixo, mas simplesmente não fosse talentoso ou chamado para ser um pastor. De fato, confirmo que esse seja o caso com a grande maioria dos membros atualmente em Numerals, que é o nome da igreja. Por outro lado, deixe um homem ser tão talentoso em relacionamentos pessoais e comunicações, mesmo sendo forte seguidor da autoridade das Escrituras e da prática da oração pessoal, e ainda assim perder um dos pontos abaixo, e com o tempo estou convencido que a igreja se tornaria o balde vazando que muitas igrejas são hoje, não retendo mais água viva do que o mundo ao redor. Aponto isso após muita reflexão e oração, porque infelizmente raramente são valorizadas entre aqueles que se autodenominam chamados para serem pastores hoje. Portanto, para resumir, não estou aqui dando a vocês uma lista de verificação exaustiva do que acredito que vocês deveriam procurar em um pastor. Há muitas outras questões que influenciariam essa escolha. No entanto, estou lhe dando uma lista de qualificações que são necessárias, e infelizmente raras, e oro para que confie em Deus para tê-las para vocês no pastor que Ele planeja. Essa é a carta que o irmão escreveu, que deu origem às 9 marcas. Como ele disse, não é exaustiva, mas ele está tratando de questões que estavam carecendo naquela época, que ele observou.
na cultura dele, naquele momento. Eu queria aproveitar aqui brevemente, irmãos, para perguntar para vocês: se vocês dissessem as marcas mais importantes de uma igreja hoje, considerando o nosso contexto brasileiro, nosso contexto aqui, Espírito Santo, região da Serra, vocês diriam que seriam recomendações que vocês dariam para uma igreja, para um irmão em Cristo, para uma igreja que está procurando um pastor? O que vocês diriam em relação à igreja? Gostaria só de ouvir de alguns irmãos e irmãs aqui, se você pudesse levantar, me dar o seu nome, por favor, a sua igreja e a resposta, por favor. Alguém poderia se voluntariar. Tem outro microfone, por acaso? Obrigado, Marcos. Pastor Serginho, marcas para os dias de hoje: uma igreja amorosa, uma igreja missionária. Amém, amém. Pastor, eu queria dar esse presente, já tem esse livrinho aqui? Recebo. Amém. Rapaz, eu estava pensando em comprar agora, é meu. Presente, pastor, boa leitura, tá? Amor, amém. Muito bom. Mais algum irmão ou irmã? Pastor Marcos, sou pastor, ovelha do pastor João. Amém. Ovelha do pastor aqui João. na Pinto Barão. E não vou fazer essa colocação por causa para ganhar o livro. Mas eu acho que uma marca importante de uma igreja é a preocupação que cada membro da igreja, cada parte dessa igreja se preocupe com o corpo de Cristo. Ou seja, se nós não nos preocuparmos com o outro, nós estamos abrindo mão de que essa marca, a marca do relacionamento, se esvazie. E a igreja sofre as consequências por isso. Excelente. Muito obrigado. Vamos mais uma vez, por favor? Obrigado, pastor Marcos. Excelente. Muito bom, que é justamente aqui onde a gente vai prosseguir. Como eu disse, estou baseando essa apresentação aqui no livrinho azul e também nesse livro 9 Marcas. E o prefácio do livrinho azul, que é a Igreja Saudável, tem o seguinte verso como base, 1 Coríntios 12. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Então, a gente vê aqui uma história, uma parábola da família Mão e do senhor Nariz, ou pastor Nariz. Vou ler aqui brevemente. A senhora Mão balançou a cabeça em confirmação. Ela queria ser educada, mas, verdade seja dita, não estava triste por deixar a igreja. A senhora Mão aqui estava deixando a igreja como parte do corpo. A senhora Mão, pastor Nariz, senhor Mão também. São os personagens, né, dessa parábola. Durante os anos, seu esposo, senhor Mão, fizera tantas observações críticas a respeito da igreja, que seu coração começou a refletir tais críticas. Não sei dos irmãos, mas às vezes eu ouço aquela palavra venenosa da igreja, aquele veneno, a coisa fica no meu coração, acaba marcando a maneira como eu relaciono com a pessoa, como eu penso pela igreja. As nossas palavras podem afetar, infelizmente, do lado negativo. De fato, ele costumava desculpar-se por ser tão negativo, o senhor Mão, conforme dizia. Contudo, as pequenas queixas que ele deixava escapar, aqui e ali, tiveram efeito. Os pequenos grupos eram de certo modo facciosos, dividiam a igreja em diferentes facções. A música era um pouco desatualizada. Os programas pareciam ingênuos. O ensino não se harmonizava com o gosto deles. Afinal de contas, era-lhes difícil identificar com exatidão todos os problemas.
mas já haviam decidido que a igreja não lhe servia mais. Além de tudo, a senhora Mão sabia que, desde o mínimo, seu filho não se sentia à vontade no grupo de jovens. Todos eram muito diferentes dele, por isso sentia inconveniente ao grupo. A senhora Mão disse algo a respeito de como apreciava o seu nariz e os líderes da igreja. No entanto, a conversa já tinha ido longe demais para ele. E ainda, o perfume da senhora mãe fazia com que o pastor Nariz desejasse espirrar. Agradeceu à senhora mãe o encorajamento, reafirmou a sua tristeza por ouvir que deixaria a igreja, virou-se e se afastou. Quem tinha necessidade dos mãos, afinal, pensou o pastor Nariz. Aparentemente, eles não precisavam do Senhor Nariz. Agora, uma pergunta: o que as pessoas estão procurando em igrejas hoje? As pessoas podem visitar igrejas por diversos motivos, diversas razões. É bom escutar o que as pessoas têm a dizer. É bom você estar procurando uma igreja, é bom a gente querer servir, ajudar, encontrar as necessidades. Porém, como pastores e também como igreja, como os membros da igreja, o pastor Marcos mencionou aqui, né, cuidar uns dos outros. A gente toma a Bíblia como uma prioridade, que define o que a gente deve esperar da igreja. Outro trecho do livro aqui, do livrinho azul: os pastores das igrejas comparecerão diante de Deus e prestarão contas pela maneira como guiarão suas congregações, ou como guiaram suas congregações, quando o dia do julgamento chegar. No entanto, cada um de nós, que somos discípulos do Senhor Jesus, prestará contas de havermos ou não congregado regularmente na igreja, estimulado a igreja ao amor e às obras, e lutado para manter o ensino correto e a esperança do Evangelho. Basicamente, a descrição dos membros da igreja: congregar, ser fiel, regular na vida do culto, guardar o ensino, encorajar os membros às boas obras, ao amor e às boas obras. Alguém, por favor, poderia ler Hebreus 13, capítulo 13, verso 17? Por favor, leia em voz bem alta, por favor. Hebreus 13, verso 17. Depois, outro irmão, Hebreus 10, versos 23 a 25. Primeiro, Hebreus 13, verso 17. Hebreus 13, 17. Obedecei àqueles que vos governam, e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria, e não com pesar, porque isso não vos seria útil. Amém? Obrigado, irmão. Hebreus 10, versos 23 a 25. Amém. Vimos aqui o papel do pastor, dos líderes, e aqui o papel dos membros da igreja. E é incrível aqui, né? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. E o autor de Hebreus está dizendo isso para quem? A gente crê que Hebreus 13, 22 nos indica que isso é uma pregação. Aqui o autor de Hebreus é uma pregação, aqui ele está pregando para a igreja. Guardemos, igreja, firme a confissão da esperança sem vacilar. Cada membro da igreja guardar a confissão da fé, a sã doutrina. Não é só os pastores da igreja, não é só o irmão que ensina a EBD. Os membros da igreja, se você é um membro da igreja, cabe a você guardar e proteger o ensino do Evangelho na sua igreja. A gente vê isso também em Gálatas, capítulo 1, verso 8, por exemplo. Então essa responsabilidade dos membros da vida da igreja é importantíssima para preservar o Evangelho. E de fato, a gente vê que os membros da igreja, é bem óbvio falar isso, mas eles são justamente a igreja, né? Eu sei que é bem nova essa declaração aqui, mas eu gostaria de trabalhar um texto que explica mais a raiz da igreja,
o que é a igreja. Mateus 16, Mateus 18. Por favor, mais um irmão ou irmã, por favor, pode ler Mateus capítulo 16, versos 16 ao 19. Mateus 16, versos 16 ao 19. Em voz bem alta também, por favor. Mateus 16, 16 lá. Sim, senhor. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste. Tranquilo? Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você poderá proibir na terra será proibido nos céus, e o que permitir na terra será proibido no céu. Será permitido no céu, perdão. Amém, obrigado. A partir destes versos que a gente acabou de ler, como vocês argumentariam que uma igreja é formada, como a igreja existe? Como vocês fariam um argumento a partir deste verso? Alguém gostaria de comentar sobre isso? Um embasamento para a igreja a partir destes versos. Sem Jesus a igreja não existiria. Muito bom. Mais alguém? A igreja é edificada em Cristo. Cristo a pedra angular, certamente. O que mais? O que é a igreja a partir destes versos? Tem muita coisa. Ela é vencedora. O que mais? A igreja é a embaixada de Cristo aqui na terra. A igreja é a embaixada de Cristo. Amém? A igreja tem que ter a autoridade de ligar coisas e visitar coisas. Amém. Amém. Agora, sobre o que é a igreja, quem é a igreja, a partir destes versos, é interessante. O teólogo Jonathan Leeman fez esse comentário que eu achei interessantíssimo, que é um ponto disputado teologicamente falando, mas eu gostaria que os irmãos observassem o texto mesmo aqui. A igreja se forma a partir da confissão de fé. E a confissão de fé de pessoas. Então a igreja é formada de, nesse caso aqui, tem Pedro, claro, não é Pedro exclusivamente, mas é uma profissão de fé que Cristo, como ele diz aqui, tu és o Cristo, ele diz aqui, verso 16. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, reconhecendo Jesus como Senhor, o Messias, Cristo unicamente Filho de Deus. E no verso 18, verso 18, parte B. Também eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra, que o ponto seria, sobre esta pedra, um argumento é que a pedra é a pessoa de Pedro, não a pedra angular. Jesus é a pedra angular, os irmãos mencionaram isso. Mas a igreja, ela é formada de membros. Ela é edificada sobre a pedra angular, outras pedras em cima dessa pedra angular. Então é a confissão de fé e uma pessoa que confessa isso. Então a igreja é um resumo aqui do que é a igreja. E no Mateus 18, capítulo Mateus 18, versos 15 ao 18. Mais algum irmão, por favor, poderia ler essa passagem? Mateus 18, versos 15 ao 18.
pecar contra ti, vai, arquilo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Obrigado. Aqui a gente também vê um pouco da função da igreja, de afirmar ou não a profissão de fé de outra pessoa. A igreja recebe e remove membros. É uma outra função especial da igreja. Uma grande parte do papel dos membros é justamente isso, é reconhecer quem é membro, quem não é membro. E a gente vai ver um pouco mais disso, conforme a gente vai estudando as 9 marcas. E cabe então, aos pastores da igreja equipar a igreja para fazer justamente isso, preparar a igreja para o trabalho do ministério, de encorajar, de amar, de exercer as chaves do reino. Irmãos, eu estou indo um pouco devagar aqui com o tempo. Eu vou pular uma parte da apresentação aqui, porque senão eu vou passar muito tempo falando na frente. Eu sei que a gente tem um cafezinho daqui a pouco, eu não quero impedir esse momento de chegar. Eu vou então pular aqui, e se os irmãos quiserem, eu tenho mais informação, mas como eu disse, o livrinho azul inclui muito do que eu estou falando aqui também. Uma definição agora do que é uma igreja saudável. O princípio básico é bem simples do que é uma igreja saudável. É uma igreja que crescentemente reflete o caráter de Deus. Isso é importantíssimo, a questão de crescentemente. Porque não existe nenhuma igreja perfeita. Perfeita somente a Nova Jerusalém Celestial. O Emerson e eu, a gente faz uma igreja maravilhosa. Eu escrevi mais cedo para os irmãos o quanto eu não queria sair da minha igreja. Que era uma igreja muito boa, estava muito feliz lá, mas não é uma igreja perfeita. Não existe. Porém, existem igrejas, uma igreja saudável, a igreja está amadurecendo, conforme a palavra está sendo pregada, conforme a igreja é igreja, como a igreja vai se amando, ela está amadurecendo na santidade, na piedade. E, considerando isso, existem as marcas essenciais de uma igreja e as marcas importantes. Vou começar com as marcas essenciais de uma igreja. Essas marcas essenciais são as marcas sem a qual você nem teria igreja. As marcas importantes é o que a gente há de esperar conforme a palavra é ensinada, conforme a palavra é pregada. Então, quais seriam essas marcas essenciais? A pregação da palavra. Se você não está pregando a palavra, se as escrituras não são autoridade, então eles têm outras autoridades, a gente não pode chamar de igreja, porque eles estão sobre outro ensino. A igreja, o povo de Deus, é o povo que segue a palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus. E a teologia bíblica e o entendimento bíblico do Evangelho. Se a gente não interpreta a palavra corretamente, a gente vai ter heresias, negação que Cristo, por exemplo, é Deus. A gente vai ter coisas que vão estar totalmente contrárias ao ensino das Escrituras. Se a gente pega um texto, fora de contexto, ensina essa coisa. Existem, infelizmente, seitas de diversos tipos que ensinam coisas erradas, e eles vão apontar versos para vocês, para apoiar o argumento deles. E também o entendimento bíblico do Evangelho. Se a gente não entende o Evangelho de Cristo, o que é a salvação, que a gente precisa ser salvo, que somos pecadores, se isso não está sendo ensinado, se a gente nem sabe o que é isso, também a gente não tem igreja. Então, essas marcas são essenciais e importantíssimas, sem a qual nós não teríamos uma igreja. Então, a pregação expositiva. E o Emerson, estou animado com a palestra dele sobre isso, a apresentação dele, com mais detalhes, mas uma breve definição aqui da pregação expositiva. A pregação expositiva é o tipo de pregação, em termos bem simples, que expõe a palavra de Deus. Ela toma determinada passagem da Escritura, explica, em seguida aplica o significado da passagem à vida da congregação. O que eu estou fazendo aqui não é uma pregação expositiva, é uma apresentação temática aqui, diversas passagens da Escritura que eu estou citando. Eu não estou pegando aqui um verso, explicando isso até o fim, aplicando para a vida da igreja neste momento.
A gente quer esse tipo de pregação positiva, até pregações temáticas também. Não estou falando que... Eu não estou comunicando, nem os livros desse material estão comunicando, que se você não tem uma pregação expositiva, você não tem uma igreja, como eu disse. A gente pode ter pregações temáticas que estão saturadas das Escrituras. É maravilhoso. Um grande pregador chamado Charles Spurgeon só pregava tematicamente, sempre apontava para a cruz de Cristo, maravilhoso. Mas ele estava explicando o texto bíblico. Ele ainda estava tirando tudo que ele podia do texto bíblico, explicando, aplicando para a vida da igreja. É o tipo de pregação também onde o ponto principal da passagem que está sendo pregada é o ponto principal da pregação. Então é a mente de Deus guiando pelas Escrituras o que está sendo ensinado. É Deus falando através de um homem falho, limitado, mas está se humilhando diante de Deus para abençoar o povo dele. A pregação expositiva. E também é um compromisso da congregação. Não apenas ouvir e dizer, é verdade, mas de seguir, de fazer o que a palavra ensina. Segunda marca, doutrina do Evangelho. Começamos com teologia bíblica. Tem o Evangelho em si e a teologia bíblica. Paulo usou a palavra sã diversas vezes em suas cartas pastorais dirigidas a Tito e a Timóteo. A palavra sã significa confiável, exato, fiel. Em sua raiz, ela é uma imagem extraída do mundo médio, significando inteiro ou saudável. A teologia bíblica é exatamente uma teologia que é fiel a todo ensino da Bíblia. É confiável e interpreta com exatidão as partes em relação ao todo. Vimos isso, por exemplo, quando os discípulos de Jesus encontraram ele na estrada de Emaú, em Lucas 24, versos 25 ao 27. Eu vou ler aqui brevemente para os irmãos. Jesus aqui fazendo teologia bíblica. Jesus lhes disse, os discípulos que estavam fracos de coração, desacreditados, Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E aqui vai a teologia bíblica. Eu queria ter ouvido isso, o Senhor Jesus ensinar isso, falando com os discípulos. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Teologia bíblica vai apontar para o Senhor Jesus Cristo e o Evangelho. A marca 3. Marca 3, o entendimento bíblico das boas novas. O Marcos escreve aqui: cada parte da Bíblia aponta para o Evangelho ou para alguns de seus aspectos. Assim, a igreja se reúne semana após semana para ouvir o Evangelho sendo contado mais uma vez. E essa parte é incrível, irmãos, da centralidade do Evangelho, dessa mensagem do Evangelho, do Cristo ressurreto, morto pelos nossos pecados, que veio salvar nossos pecadores. Deve permear todo sermão, todo batismo, toda Santa Ceia, tudo que a gente faz, cada oração, cada conversa da igreja. Mais do que qualquer outra coisa na vida da igreja, os membros de uma igreja saudável oram e anelam por um conhecimento mais profundo do Evangelho. O Evangelho é algo tão simples que uma criança pode entender, mas tão complexo, que o mais sábio deste mundo não consegue compreender a graça de Deus, a justiça de Deus, as profundezas do amor de Deus por nós, Jesus Cristo. Irmãos, a gente pode às vezes não ter um paladar ainda para isso, mas vale a pena construir esse paladar nas nossas igrejas, falar regularmente do Evangelho. Vai chegar um ponto que a igreja quer sempre estar ouvindo isso. A gente, como cristão, a gente precisa ouvir isso regularmente, o tempo inteiro. E não cristãos, imagine, um não cristão visita a igreja e não escuta o Evangelho, entra e sai da igreja sem escutar o Evangelho. Infelizmente, isso acontece. Por isso que essa marca também é tão importante, saturar os nossos cultos. Tem crente que tem insegurança de salvação, precisa ser lembrado que a nossa salvação não depende do que a gente faz, depende do que Cristo fez. A gente precisa descansar nisso também. Agora, partindo para as
marcas importantes. Como eu disse, as marcas importantes, elas são uma consequência da pregação expositiva, da teologia bíblica. Se a gente está sendo fiel às Escrituras, a gente vai ter essas marcas importantes. A marca 4 é um entendimento bíblico de membresia. Um entendimento bíblico de membresia. O Marcos escreve aqui: mas parece que as igrejas do Novo Testamento guardavam listas de pessoas como as listas das viúvas que eram sustentadas pelas igrejas. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 9. Ainda mais importante, algumas passagens do Novo Testamento sugerem que as igrejas tinham realmente alguma maneira de delinear seus membros, sabiam quem pertencia à igreja e quem não pertencia. Então a gente tem 1 Coríntios 5, Paulo está orientando a igreja a disciplinar aquele irmão, aquele homem na verdade, que estava dormindo com a mulher do seu pai. Então a gente tem Paulo falando para a igreja no contexto definido. Em 2 Coríntios 2, possivelmente, a gente tem este irmão sendo restaurado à comunhão. Possivelmente este irmão se arrependeu. Então Paulo diz: basta a punição da maioria. Basta a punição da maioria, é suficiente. Restaure ele. Então, você está falando de maioria da igreja, tem um número definido. A gente também tem a lista de viúvas. Membresia não é meramente um título, mas membresia é um ofício. Um ofício, como a gente viu mais cedo, importantíssimo na vida da igreja. E, irmãos, eu falei essa marca 4, e eu estou embolando um pouco, me desculpa, porque eu estou embolando um pouco, que as marcas elas combinaram. Então, eu acabei pulando conversão e a evangelização, que seria a marca 3 atualizada aqui no frente de vocês tem em mãos. Então a marca 3 atualizada seria um entendimento bíblico de conversão e evangelismo. Primeiro, conversão. Se entendemos a conversão como algo que fizemos a parte do que Deus fez em nós a compreendemos erroneamente. Com certeza a conversão inclui a gente tendo uma resposta, mas ela é mais do que isso. As Escrituras ensinam que o nosso coração tem que ser substituído, nossa mente transformada, nosso espírito vivificado. E isso acontece somente com o agir de Deus nas nossas vidas. É o agir de Deus para converter as nossas almas e nos transformar totalmente de homens e mulheres que viviam segundo o pecado, mas hoje andamos com um novo coração, novas afeições que buscam fazer a vontade de Deus e viver para a glória de Deus. E evangelização. Evangelização é basicamente compartilhar essa mensagem de salvação, esse evangelho que a gente falou mais cedo, do Cristo que morreu pelos nossos pecados, ressurreto. Compartilhar o evangelho com uma intenção de persuadir, de ganhar alguém para Cristo, mas sabendo que somente o Espírito faz isso. A gente confia em Deus, a gente faz nossa parte, mas a gente sabe que a gente não pode causar que isso aconteça. Agora, marca 5, disciplina na igreja. Disciplina na igreja. O que exatamente é a disciplina eclesiástica? No sentido mais restrito, é ato de excluir da membresia e da ceia do Senhor alguém que confessa ser um cristão, mas não está vivendo segundo a profissão de fé. Pode ser um erro doutrinário, pode ser uma questão também de vida, de pecado não arrependido. A gente vai tratar em mais detalhes essa questão de disciplina na igreja. Agora, marca 6, crescimento e discipulado bíblico. Isso significa membros que crescem, não apenas numericamente que crescem, mas também que estão amadurecendo espiritualmente. E o discipulado é uma maneira que a igreja se discipula para visar o crescimento e o amadurecimento espiritual, para que a gente seja mais como Cristo Jesus. Marca 7, liderança bíblica na igreja. A gente está falando dos ofícios de pastores e diáconos, e também uma pluralidade de pastores, conforme as Escrituras ensinam. E também qualificações bíblicas para este ofício, segundo 1 Timóteo 3. Agora, que não tem no livro azul, mas tem nessa nova edição das marcas, que seriam as duas marcas, oração e missões, conforme a gente finaliza aqui. Marca 8,
oração. A igreja é para orar também. Paulo diz em Efésios, né? Orem sem cessar, fazendo intercessões por todos os santos. Então a igreja, ela ora regularmente. Os apóstolos disseram que eles queriam se dedicar ao ministério da oração e da palavra. Coletivamente, orar também, como igreja. A gente tinha as reuniões de oração, que é um momento maravilhoso na vida da igreja, onde a igreja, ela orava. Se de manhã a gente tem um culto, vamos dizer, que a pregação da palavra é o principal, no culto de oração é o reverso. A gente ora, mas tem um momento de devocional mais simples. O foco mesmo é a igreja orando. E finalmente aqui, missões, uma prática bíblica de missões. Missões para ser distinto de evangelismo. Evangelismo, por exemplo, eu posso evangelizar aqui nessa vizinhança, aqui nesse bairro. Eu estou falando com pessoas da minha mesma cultura. Eu posso falar de futebol, a gente compartilha a mesma língua, a mesma refeição. Agora, quando a gente está falando de missões, nós estamos buscando compartilhar o Evangelho num lugar diferente, onde a gente tem uma cultura diferente, uma língua diferente. A gente também quer praticar missão de uma maneira saudável, enviando missionários qualificados, pessoas que têm um caráter pastoral, que têm as qualificações de 1 Timóteo 3, que estão também preocupados em plantar igrejas, pois a igreja, ela é a melhor evangelizadora, a melhor discipuladora é a igreja local. E também a gente pode ter a tendência, às vezes, de querer apoiar 1000 missionários, mas apoiando com muito pouco dinheiro, muito poucos recursos, não tem muita prestação de conta. Mas quando a gente está falando de missões, é importante apoiar poucos missionários, mas apoiá-los bem, poder acompanhá-los no campo, poder prestar a ajuda que eles precisam, regularmente até visitar os missionários, para dar um apoio espiritual para eles, para a família deles. Porque a gente vai falar muito desse tópico de missões, aqui eu queria recomendar um livro chamado Missões, do Andy Johnson, que fala mais dessas coisas. Também o Emerson e eu aqui, o pastor João, o Marlon, a gente está aqui à disposição para falar com os irmãos sobre essas coisas também. Para concluir aqui, o ponto mais importante, né, que é a conclusão do livrinho azul. Retornemos ao ponto em que começamos. O que você está procurando em uma igreja? Está procurando um lugar que reflete os seus valores e os valores de sua comunidade? Ou está procurando um lugar que reflete o caráter puro e glorioso de Deus? Qual dessas duas opções expressa melhor a luz sobre um monte para um mundo perdido nas trevas? Que vai, como a gente começou essa prestação, irmãos, a gente certamente quer ser sensível que as pessoas estão buscando, quer encontrar necessidades, mas o melhor para essas pessoas é justamente o que a Bíblia tem a falar, que é justamente a nossa proposta aqui, nessa série de conferências. Amém? Amém. Irmãos, qualquer pergunta, se vocês possam ter, a gente pode falar aqui durante o intervalo, também a gente vai ter um momento de perguntas e respostas.